Existe um estado de espírito perigoso no mundo da especulação, um limbo onde muitos homens honestos e trabalhadores ficam presos durante anos, acreditando piamente que estão a apenas um passo da glória, quando, na verdade, estão apenas a correr numa passadeira que não leva a lado nenhum. Eu vi milhares de traders ao longo da minha carreira em Wall Street que possuíam uma inteligência acima da média, que podiam recitar de cor cada formação de candles, cada teoria de ondas de Elliott e cada indicador de volume já inventado. Eles sentem que estão a progredir. Eles sentem que a cada novo livro lido ou a cada nova estratégia testada, estão a subir um degrau na escada da mestria. Eles têm a sensação de movimento, mas o saldo das suas contas bancárias permanece teimosamente estagnado ou, o que é mais comum, sofre uma lenta e dolorosa hemorragia. Este é o paradoxo do progresso ilusório, o sentimento de que você está a tornar-se um expert, enquanto o mercado continua a tratá-lo como um principiante. A razão para este fenômeno cruel reside numa verdade que poucos ousam admitir. O mercado não paga pelo que você sabe, ele paga apenas pela sua capacidade de agir corretamente sobre o que você vê. Tu tens de entender que existe uma diferença abismal entre estudar o mercado e operar o mercado. O amador que sente que está a progredir, muitas vezes, está apenas a acumular o que eu chamo de entulho intelectual. Ele acredita que a complexidade da sua análise é proporcional à magnitude do seu lucro futuro. Ele passa horas a desenhar linhas de suporte, resistências e médias móveis que se cruzam como uma teia de aranha sobre o gráfico, sentindo-se um verdadeiro cientista das finanças. Esse esforço intelectual dá-lhe uma falsa sensação de segurança. Ele sente que, porque trabalhou arduamente na análise, o mercado lhe deve uma vitória. Mas o teletipo é um mestre indiferente e desprovido de sentimentos. Ele não se importa com as horas que passaste a olhar para o monitor. No momento em que clicas no botão, todo o teu conhecimento teórico vale zero se não possuíres a disciplina emocional para aceitar a realidade fria do preço. O progresso que sentes é mental. O lucro que te falta é comportamental. Eu recordo-me dos meus primeiros dias nas bucket shops. Eu não tinha livros, não tinha gráficos coloridos e não tinha mentores a ensinar-me teorias complexas sobre a economia mundial. Eu tinha apenas o teletipo e o meu caderno. Eu progredia porque estava focado na única coisa que importa, o comportamento do preço. Eu via o preço subir e cair e aprendia a reconhecer os padrões de força e fraqueza. Hoje, vejo traders que sabem tudo sobre o Federal Reserve, sobre as taxas de juro na Europa e sobre a política de exportação de trigo da Rússia, mas que perdem dinheiro todos os dias porque não conseguem ler o desespero ou a ganância na fita. Eles sentem-se informados, sentem-se no topo do jogo, mas estão apenas a sofrer de paralisia por análise. Eles têm tanta informação que, quando o ponto de pivô finalmente aparece, eles hesitam. Eles procuram mais uma confirmação, mais um indicador, mais uma notícia. Eles estão a progredir no conhecimento, mas a retroceder na capacidade de execução. O erro fatal desta fase de progresso ilusório é a crença de que a solução para a falta de lucros é mais conhecimento. Quando um trade corre mal, o trader não olha para o espelho para ver a sua falta de disciplina. Ele olha para o gráfico e decide que precisa de um novo indicador. Ele acredita que o mercado o enganou porque a sua análise estava incompleta. Então ele volta aos estudos. Ele sente-se novamente a progredir enquanto aprende uma nova técnica exótica. Ele sente a adrenalina da descoberta. Agora sim, pensa ele, com esta técnica eu serei imbatível. Mas ele está apenas a trocar de ilusão. Ele está a construir um castelo de cartas intelectual sobre um terreno de areia movediça emocional. O lucro real só começa a aparecer quando tu paras de procurar a fórmula mágica no exterior e começas a limpar a desordem no teu interior. O progresso real é doloroso, é silencioso e não tem nada a ver com a complexidade dos teus gráficos. A sensação de progresso também vem do que eu chamo de vitórias morais. O trader entra numa operação, o mercado vai contra ele e ele segura a posição até que ela volte ao 0 a 0. Ele sai da operação sem perder dinheiro e sente-se um vencedor. Ele sente que venceu o mercado pela sua persistência.
Ele sente que progrediu na sua capacidade de aguentar a pressão, mas, na verdade, ele cometeu o erro mais grave de todos. Ele arriscou o seu capital inteiro para provar que estava certo. Ele teve sorte, não técnica, mas a mente dele registra isso como progresso. Ele sente que agora é um trader experiente, que sabe lidar com o estresse. Esta é a semente da ruína. Na próxima vez, o mercado não voltará, e ele entregará meses de pequenos lucros numa única teimosia. Ele sentia que estava a progredir, mas estava apenas a cultivar hábitos que o levarão à falência inevitável. Tu precisas de aceitar uma verdade desconfortável. O mercado é desenhado para dar ao amador a sensação de que ele está quase lá. O mercado dá-te pequenas vitórias fáceis para te encorajar a aumentar a aposta. E depois tira-te tudo quando ficas arrogante. Esse vai-vem cria um vício psicológico. Tu sentes que, se ajustares apenas um pequeno detalhe, $1 milhão estará ao teu alcance. Essa sensação de estar perto é o que te mantém no jogo enquanto o teu capital é drenado lentamente. É como o jogador de cassino que quase acerta no número da roleta. O quase é mais viciante do que a vitória, porque mantém a esperança viva sem exigir a responsabilidade da maestria. O progresso real não se sente como excitação, sente-se como tédio e disciplina mecânica. Eu vi homens de Wall Street que passavam o dia inteiro a discutir teorias sobre o valor intrínseco das ações. Eles eram eruditos, articulados e pareciam estar num nível de progresso intelectual altíssimo. Mas eles eram traders de papel. Quando tinham de colocar o seu próprio dinheiro na linha, a sua erudição desaparecia e eles tornavam-se escravos do medo. Eles progrediam nas palavras, mas falhavam nos factos. Se tu sentes que sabes muito, mas a tua conta não cresce, tu não estás a progredir no trading, estás a progredir na filosofia. O trading é uma atividade de resultados brutos. O mercado não te dá nota 10 pela beleza da tua tese. Ele dá-te dinheiro por estares do lado certo da tendência no momento certo e tira-te dinheiro se fores teimoso. A verdadeira barreira que te impede de lucrar de verdade, apesar de sentires que estás a progredir, é a incapacidade de transformar o conhecimento em hábito. Saber que deves cortar as perdas é conhecimento. Cortar uma perda de $1.000 no segundo em que o teu ponto de saída é atingido, sem hesitação e sem dor, é hábito profissional. A maioria dos traders está a progredir no conhecimento, mas os seus hábitos continuam a ser os de um amador emocional. Eles sabem o que fazer, mas não conseguem fazer o que sabem. Eles sentem a frustração de serem gênios na teoria e mendigos na prática. O lucro real só virá quando tu parares de valorizar o que sabes e começares a monitorizar obsessivamente o que fazes. O progresso no trading deve ser medido por apenas 2 indicadores: o crescimento da tua conta e a diminuição do teu nível de estresse emocional ao operar. Se a tua conta não cresce e o teu estresse aumenta, tu estás a andar para trás, não importa quantos cursos tenhas feito ou quantos livros tenhas na estante. Não te deixes enganar pela miragem do conhecimento complexo. O mercado é simples, embora não seja fácil. Ele move-se em tendências, impulsionado pela natureza humana que nunca muda. Se tu queres lucrar de verdade, precisas de desaprender o entulho intelectual e voltar ao básico: leitura da fita, paciência de predador e uma disciplina de ferro que não permite que o ego interfira na execução. O resto é apenas entretenimento caro que te dá a ilusão de progresso enquanto te rouba o futuro. Muitos traders que sentem que estão a progredir intelectualmente acreditam ter encontrado a salvação numa fórmula matemática que aprenderam em livros modernos ou em palestras de analistas que nunca sentiram o peso de uma posição real a desmoronar. O famoso rácio de risco-recompensa. Eles dizem a si mesmos com uma confiança quase religiosa que se arriscarem $1 para ganhar 3, a matemática acabará por os tornar ricos, independentemente de qualquer outra variável. Eles desenham pequenos quadrados perfeitos nos seus gráficos, delimitando onde o lucro deve ser realizado e onde a perda deve ser estancada. Eles sentem que este é o progresso supremo, a transição do amadorismo para a ciência. No entanto, eu digo-te, com a autoridade de quem já viu o interior das maiores casas de câmbio do mundo e sentiu o cheiro do pânico real, que o risco-recompensa teórico é, muitas vezes, a maior mentira já contada em Wall Street.
É uma construção de laboratório que ignora a variável mais volátil de todas, a biologia humana sob pressão. O erro fatal que te impede de lucrar, embora sintas que dominas a teoria, é acreditar que o mercado é uma folha de cálculo, quando na verdade ele é uma selva movida por impulsos químicos. Tu tens de entender que o mercado não sabe onde está o teu quadrado de lucro e não tem qualquer obrigação moral de o atingir. O amador sente que está a progredir porque agora opera com gestão de risco, mas o que ele faz na prática é colocar ordens de saída baseadas no que ele quer ganhar e não no que o mercado está capaz de dar. Ele entra num trade e coloca um alvo de lucro 3 vezes maior que o seu risco, sentindo-se um matemático brilhante. Mas o teletipo, indiferente e frio, move-se 2/3 do caminho. Começa a mostrar sinais claros de fraqueza, de exaustão e de reversão. O trader profissional que lê a fita e não a fantasia fecharia a posição ali mesmo, aceitando o lucro que o mercado ofereceu. O amador, preso na sua gestão de risco teórica, recusa-se a sair. Ele diz: "A minha regra diz que tenho de ganhar 3-1. Ele fica a observar paralisado pela sua própria teoria enquanto o lucro evapora e se transforma numa perda. Ele sente que progrediu porque seguiu o plano, mas, na verdade, ele foi apenas teimoso contra a realidade. Ele preferiu estar teoricamente certo a estar financeiramente lucrável. Recordo-me de observar os novos operadores que chegavam à minha corretora com os seus métodos estatísticos infalíveis. Eles eram educados, polidos e acreditavam que podiam domar o caos com fórmulas de probabilidade. Eles sentiam que o seu progresso era superior ao meu, que operava com base na observação pura da fita. Mas o que eles não percebiam é que no momento em que o teletipo começa a cuspir números vermelhos em alta velocidade, toda a tua matemática de 1-3 desaparece da tua mente. O teu cérebro não processa rácios, ele processa medo. A tua amígdala dispara sinais de perigo que inundam o teu sistema com cortisol e adrenalina. Se tu não treinaste a tua biologia para reagir ao que o preço está a fazer, e não ao que a tua fórmula diz que ele devia fazer, tu estás condenado. O progresso que sentes ao dominar estas fórmulas é uma ilusão que te dá coragem no início do trade, mas que te deixa desamparado quando a verdadeira batalha começa. O lucro real não vem de rácios fixos, mas da capacidade de sentir quando a linha de menor resistência mudou, independentemente de onde o teu alvo teórico estava colocado. A mentira do risco-recompensa teórico também te cega para a natureza da liquidez. O amador desenha o seu stop-loss num ponto específico e acredita na sua inocência técnica que será executado exatamente ali. Ele sente que progrediu porque limita o seu risco. Mas em momentos de estresse real, em gaps de abertura ou em colapsos de pânico, o teu stop-loss é apenas um pedaço de papel sem valor. O mercado salta sobre o teu ponto de saída e executa-te 10 pontos abaixo. Onde está a tua matemática agora? Onde está o teu progresso teórico quando a realidade bruta do slippage te atinge no rosto? O trader que lucra de verdade não confia em fórmulas mágicas. Ele confia numa vigilância obsessiva e numa compreensão profunda da estrutura do mercado. Ele sabe que o risco não é um número fixo num gráfico, mas uma entidade viva e mutável que respira com o volume das ordens. O progresso intelectual de aprender gestão de risco é apenas o primeiro passo, mas se ficares preso nele, nunca alcançarás a consistência, porque o mercado é um mestre em humilhar quem tenta enjaulá-lo em rácios estatísticos. Outro ponto que cria a falsa sensação de progresso é o que eu chamo de a tirania do acerto. O trader que estuda muito sente que, porque sabe tanto, a sua taxa de acerto devia ser de 80% ou 90%. Ele sente-se humilhado quando erra. Ele sente que o erro é um sinal de que ele não progrediu o suficiente. Então, ele tenta evitar o erro a todo o custo. Ele move o seu stop-loss para longe, na esperança de que o mercado recupere e não prove que ele estava errado. Ele prefere transformar uma perda pequena e controlada numa perda catastrófica do que admitir que a sua análise falhou. Ele sente-se competente porque não fecha trades no prejuízo com frequência. Mas um único trade desastroso apaga meses de progresso aparente. Em Wall Street, o orgulho de estar certo é o caminho mais curto para a pobreza.
O trader que lucra de verdade pode errar 7 em cada 10 vezes e ainda assim ser imensamente rico, porque ele não tem qualquer apego emocional à sua análise. Ele trata o erro como um custo de fazer negócios, como o aluguer de uma loja ou a eletricidade de uma fábrica. O progresso real é quando deixas de te importar com a taxa de acerto e começas a focar-te exclusivamente na magnitude do resultado. A biologia do medo é o que realmente governa o teletipo. Quando vês um preço cair rapidamente, a tua tendência natural é querer congelar ou esconder-te. O amador que sente que progrediu porque sabe ler gráficos tenta racionalizar o movimento. O mercado está errado, diz ele. Isto é apenas um recuo temporário. A minha análise técnica diz que o suporte está ali. Ele usa o seu conhecimento para justificar a sua inação. Ele sente que é um trader experiente, porque não entra em pânico. Mas o que ele chama de calma é, na verdade, negação. O profissional, por outro lado, reage à velocidade e ao volume. Ele não discute com o teletipo. Se a fita diz que a tendência mudou, ele sai da posição antes mesmo de o seu cérebro consciente ter tempo de formular uma explicação. O lucro real é fruto de uma reação instintiva treinada e não de uma deliberação intelectual lenta. O progresso que sentes ao saber explicar o porquê de um movimento é irrelevante se essa explicação chegar depois de teres perdido o teu capital. Eu passei anos a tentar encontrar a equação perfeita para o risco. Eu acreditava que, se pudesse quantificar tudo, a incerteza desapareceria. Mas a incerteza é a única constante no mercado. O sentimento de progresso que a quantificação te dá é uma droga perigosa. Ela entorpece os teus sentidos. Ela faz-te acreditar que o mercado é uma máquina previsível, mas o mercado é um organismo. Ele tem humores, ele tem acessos de raiva, ele tem momentos de euforia irracional. Se tu operas apenas com rácios teóricos, tu és como um marinheiro que tenta navegar um furacão usando apenas um livro de regras de navegação em águas calmas. Tu precisas de sentir o vento na cara. Precisas de saber quando as ondas estão a tornar-se demasiado altas para o teu barco, independentemente do que o teu mapa diz. O lucro de verdade vem da harmonia entre o teu conhecimento técnico e a tua intuição sensorial da fita. Tu sentes que estás a progredir porque agora entendes os ciclos, conheces os indicadores de sentimento e usas o Fibonacci. Mas pergunta-te honestamente, quantas vezes já viste o mercado ignorar completamente esses níveis? Quantas vezes já viste um rácio de 3:1 tornar-se um 0:5? O progresso intelectual é um labirinto onde é fácil perderes-te. Tu podes passar décadas a estudar as causas das crises financeiras e a mecânica dos juros compostos, e ainda assim ser um trader medíocre. O mercado não recompensa a inteligência acadêmica, ele recompensa a agilidade emocional. O lucro real começa a fluir apenas quando tu desistes da ilusão de controle que a matemática te proporciona e aceitas que és apenas um passageiro num comboio que se move segundo as suas próprias regras ocultas. A barreira entre ti e o lucro real é o teu desejo de que o mercado faça sentido. Tu queres que o teu rácio de risco-recompensa seja respeitado porque isso faria com que o mundo parecesse ordenado e justo. Mas o mercado não é ordenado e certamente não é justo. Ele é eficiente a transferir dinheiro dos que acreditam em fórmulas para os que acreditam em factos. O progresso real, aquele que realmente transforma a tua conta, acontece no momento em que tu olhas para o teu gráfico perfeito, para a tua gestão de risco impecável, e tens a coragem de deitar tudo no lixo, porque o teletipo está a mostrar-te algo diferente. É o momento em que a tua biologia de sobrevivência se alinha com a realidade do preço. Se tu continuares a priorizar a tua teoria sobre a tua percepção, tu continuarás a sentir que estás a progredir. Mas o teu saldo continuará a ser uma prova dolorosa de que o conhecimento sem flexibilidade é apenas uma forma elegante de falhar. A consistência lucrativa exige que tu te tornes um pragmático radical. Tu tens de usar a tua gestão de risco como um guia, não como uma lei divinamente inspirada. Tu tens de aprender a cortar o lucro quando o mercado te diz que ele acabou, mesmo que o teu rácio teórico ainda não tenha sido atingido. E tens de aprender a cortar a perda, muito antes de o teu stop ser atingido, se a fita mostrar que a tua tese original foi invalidada. O progresso que sentes ao ser disciplinado com regras fixas
É um progresso de nível inicial. O progresso de nível mestre é saber quando quebrar essas regras para salvar o teu capital ou para extrair o máximo de uma tendência épica. O lucro real vive na zona cinzenta entre a teoria e a prática, onde a tua mente está livre de expectativas e o teu dedo está pronto para o gatilho, guiado apenas pela verdade nua e crua dos números que correm na fita. Se você chegou até aqui, já compreendeu que o acúmulo de conhecimento técnico e a adoção de fórmulas matemáticas frias não são garantias de lucro. Mas agora precisamos enfrentar o inimigo mais insidioso, aquele que se esconde nas sombras da sua própria mente e que é o responsável direto por você sentir que está progredindo enquanto sua conta permanece estagnada. A inércia do hábito amador. O seu cérebro, moldado por milênios de evolução para garantir a sua sobrevivência física, possui um mecanismo de defesa biológico chamado preservação da autoimagem. Para o seu cérebro, estar errado no mercado não é apenas uma perda financeira, é um ataque à sua identidade e à sua competência. Por isso, ele cria uma série de hábitos automáticos, quase imperceptíveis, que sabotam o seu lucro real para proteger o seu ego. O progresso que você sente ao estudar é uma gratificação intelectual rápida, mas os seus hábitos de execução permanecem acorrentados ao medo e à negação. Enquanto você não quebrar a inércia desses hábitos, você continuará a ser um estudioso do mercado e nunca um vencedor no mercado. Tu tens de entender que o trading profissional exige uma reconfiguração completa dos teus instintos naturais. Na vida comum, se algo te magoa, tu foges ou lutas. No trading, se uma posição te magoa, está no prejuízo, o teu instinto de sobrevivência diz-te para esperar e ver se melhora, para evitar a dor da perda realizada. Esse hábito de evitar a dor imediata é o que transforma um pequeno erro numa catástrofe financeira. Tu sentes que progrediste porque agora entendes a psicologia do mercado, mas no momento em que vês o sinal de venda, o teu cérebro dispara um comando de negação. Não pode ser, a minha análise estava tão boa, vou dar mais um pouco de espaço. Esse dar mais um pouco de espaço é a inércia do hábito amador a vencer a tua lógica profissional. Tu estás a progredir no pensamento, mas a falhar miseravelmente no hábito. O lucro real só aparece quando o ato de cortar uma perda se torna tão automático e indolor quanto o ato de respirar. Até lá, tu és apenas um prisioneiro da tua própria biologia. Eu observei centenas de homens em Wall Street que passavam a vida a quase conseguir. Eles tinham o que eu chamo de hábito da hesitação. Eles viam o ponto de pivô, reconheciam o padrão que tinham estudado durante meses, mas não conseguiam puxar o gatilho. Eles sentiam um frio no estômago, uma dúvida paralisante. Eles esperavam por mais uma confirmação. Quando finalmente entravam, o movimento já tinha percorrido metade do caminho e o risco-recompensa já não era favorável. Eles sentiam que tinham progredido porque identificaram a oportunidade corretamente, mas financeiramente eles estavam a comprar caro e a vender barato. A hesitação é um hábito de defesa contra o erro. Tu tens medo de estar errado, então esperas até que a certeza seja absoluta. Mas no mercado, quando a certeza é absoluta, o lucro já desapareceu. O progresso real é quando tu aprendes a operar com o desconforto da incerteza, transformando a execução rápida num hábito que atropela o teu medo. A autoimagem do trader é uma armadilha de seda. Tu queres ver-te como uma pessoa inteligente, analítica e racional. Quando o mercado prova que a tua tese está errada, a tua autoimagem é ferida. Para curar essa ferida, o teu cérebro começa a procurar culpados externos, o Fed, os algoritmos, a manipulação dos grandes bancos ou a má sorte. Tu sentes que progrediste porque agora consegues explicar por que perdeste. Mas essa explicação é apenas um bálsamo para o teu ego. É o hábito amador de desviar a responsabilidade. O lucro real de verdade começa no momento em que tu aceitas a responsabilidade absoluta por cada centavo da tua conta. O mercado nunca está errado, apenas as tuas expectativas o estão. O progresso que sentes ao justificar as tuas perdas é um retrocesso disfarçado. O verdadeiro progresso é o hábito de dizer "eu errei" no primeiro milissegundo de evidência contrária e agir imediatamente para proteger o teu capital.
Tu tens de encarar a realidade dos hábitos de recompensa errada. O amador sente-se bem quando ganha um trade, mesmo que tenha sido por sorte ou por quebrar as suas próprias regras. Ele sente que progrediu porque o saldo subiu. Mas ganhar dinheiro da forma errada é o caminho mais rápido para a falência, pois reforça hábitos destrutivos. Tu sentes que estás a lucrar, mas estás a construir uma base de areia. Por outro lado, o profissional sente-se bem quando segue o seu processo, mesmo que o resultado seja uma perda. O hábito amador é focar no resultado. O hábito profissional é focar na execução do processo. Se tu continuas a celebrar vitórias por sorte, tu nunca lucrarás de verdade no longo prazo, porque a sorte é uma amante infiel. O progresso real é quando tu começas a punir-te mentalmente por trades lucrativos feitos fora da estratégia e a recompensar-te por perdas controladas feitas dentro das regras. Recordo-me de um período em que eu próprio fiquei preso nesta inércia. Eu tinha o hábito de adivinhar o topo por pura vaidade. Eu queria ser o primeiro a vender no ponto mais alto. Eu sentia que o meu progresso como especulador seria validado por essa proeza. Eu tive alguns sucessos que inflaram o meu ego, mas logo o mercado começou a me dar lições brutais. Eu estava a ter lucros, mas não estava a progredir na maestria. Eu estava a tornar-me um jogador, não um especulador. Eu tive de quebrar o hábito da vaidade e substituí-lo pelo hábito da submissão à fita. Foi a fase mais difícil da minha vida, pois exigiu que eu destruísse a minha autoimagem de gênio para me tornar um servo do preço. O lucro real só fluiu de forma oceânica quando eu parei de tentar ser brilhante e comecei a ser meramente disciplinado. A inércia do teu passado como pessoa de sucesso em outras áreas é o que mais te atrapalha aqui. No mercado, o teu sucesso anterior não significa nada, apenas a tua humildade perante o teletipo importa. Muitos traders sentem progresso porque passam o dia inteiro a olhar para os ecrãs. Eles chamam a isto de tempo de tela. Mas o tempo de tela sem a prática deliberada da quebra de hábitos é apenas entretenimento caro. Tu estás apenas a reforçar os teus vícios emocionais. É o hábito da vigilância ansiosa. Tu olhas para cada oscilação de 1 centavo e sentes que estás no controle. Mas essa vigilância drena o teu capital mental. Quando a oportunidade real aparece, tu estás exausto. O progresso real é o hábito de te afastares, de confiares no teu plano e de deixares o mercado respirar. Tu sentes que estás a progredir porque estás atento, mas estás apenas a sufocar o teu próprio lucro com a tua ansiedade. O lucro de verdade gosta de espaço. Ele cresce no silêncio, não na observação obsessiva de cada tique. A barreira invisível que te impede de lucrar de verdade é o que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Tu tens o conhecimento técnico de que deves deixar os lucros correrem, mas o teu hábito amador é o de realizar logo o lucro para sentir que ganhei. Esse pequeno prazer imediato de fechar no verde impede-te de capturar o grande movimento que realmente transformaria a tua vida. Tu sentes que progrediste porque agora tens mais vitórias do que derrotas, mas o valor total das tuas vitórias é uma fração do que deveria ser. Tu trocas a riqueza pela segurança emocional momentânea. A inércia desse hábito é poderosa, porque está ligada à nossa necessidade básica de gratificação instantânea. Para lucrar de verdade, tu tens de treinar o teu cérebro para sentir prazer na espera e desconforto na interrupção de uma tendência vencedora. O progresso intelectual é uma linha reta. O progresso comportamental é uma luta corpo a corpo contra os teus próprios demônios. Se tu sentes que sabes o que fazer, mas acabas sempre por fazer o oposto no calor do momento, tu não tens um problema de trading, tu tens um problema de hábito. Tu estás a carregar a bagagem emocional de uma vida inteira para dentro de um ambiente que exige neutralidade absoluta. A inércia do teu eu amador é o que te mantém na mediocridade. Para sair dela, tu tens de aceitar que a tua autoimagem atual precisa de ser desmantelada. Tu tens de deixar de ser a pessoa que quer estar certa e tornar-te a pessoa que quer ser lucrativa. A dor desta transformação é o que faz a maioria desistir e contentar-se com a ilusão do progresso acadêmico. O lucro real é o prêmio para aqueles que conseguem silenciar a tagarelice do ego e agir com a precisão de um mecanismo de relógio. Se tu continuas a sentir que estás quase lá, mas a tua conta diz o contrário, para de estudar novos indicadores e começa a estudar as tuas reações.
Documenta o momento em que sentes o impulso de fechar um lucro cedo demais ou de segurar uma perda. Sente a inércia do hábito a tentar puxar-te para o erro. É nesse campo de batalha interno que o lucro é decidido. O conhecimento dá-te o mapa, mas só a quebra dos hábitos amadores te dará a coragem para caminhar no terreno. O progresso que sentes agora é apenas a preparação. A execução sem a contaminação do ego é a única coisa que o mercado irá algum dia recompensar com a verdadeira fortuna. Aqui está o bloco 4, a conclusão épica que amarra todas as lições de Livermore em um código de conduta final, integrando a psicologia à ação e fechando com o CTA no tom humano e direto que você solicitou. Depois de atravessarmos o labirinto do progresso ilusório, das fórmulas matemáticas vazias e da inércia dos hábitos que protegem o seu ego, mas destroem a sua conta, chegamos à verdade nua e crua que Wall Street sussurra apenas para aqueles que sobreviveram tempo suficiente para ouvir. O trading não é uma busca por conhecimento, é uma busca por autodomínio. A razão pela qual você sente que está progredindo, mas ainda não está lucrando de verdade, é porque você tem tratado o mercado como um problema intelectual a ser resolvido, quando deveria tratá-lo como um espelho da sua própria alma. O mercado não é algo que você vence, é algo em que você se integra. A lacuna entre o seu estudo e o seu lucro é preenchida por uma única palavra: execução. O conhecimento sem a coragem de agir e a sabedoria de não agir é apenas um fardo que torna a sua falência mais educada. Jesse Livermore não se tornou o maior especulador do mundo porque tinha gráficos melhores que os seus contemporâneos, mas porque ele possuía a honestidade brutal de reconhecer quando a sua autoimagem estava a interferir no seu julgamento. Ele entendeu que o progresso real não é medido pelo número de livros na estante, mas pelo número de impulsos amadores que você foi capaz de silenciar num único dia de pregão. A maestria é o processo de se tornar ninguém diante da fita. Quando você não é ninguém, você não tem ego para proteger, não tem medo de estar errado e não tem necessidade de ser brilhante. Você torna-se apenas um canal para a vontade do preço. É nesse estado de vacuidade mental que a fortuna lendária é construída. O lucro de verdade é o subproduto de um homem que parou de lutar contra a realidade e começou a dançar com ela. O código do especulador de elite exige que você abandone a segurança do quase e abrace a responsabilidade do resultado. Pare de se consolar com vitórias morais e explicações técnicas para as suas perdas. O mercado não aceita desculpas como pagamento. Se a sua conta não está crescendo, o seu progresso é uma mentira que você conta a si mesmo para não ter de enfrentar a dor da mudança de hábito. A partir de hoje, a sua única métrica deve ser a fidelidade ao seu processo sob pressão. A disciplina não é um sacrifício, é o preço da entrada para a liberdade. O trading profissional é uma atividade solitária e muitas vezes monótona, e é precisamente por ser assim que ela recompensa tão generosamente aqueles que não precisam da excitação da aposta para se sentirem vivos. Se este choque de realidade abriu os seus olhos para a diferença entre estudar trading e viver o trading, e se você está cansado de sentir que está perto, mas ainda longe do lucro real, clique no botão de curtir. Esse pequeno gesto é a sua primeira ação de disciplina hoje, ajudando este código de conduta a alcançar outros que também estão presos na miragem do progresso intelectual. Eu quero que você escreva agora nos comentários, com toda a coragem que um especulador deve ter, qual é o hábito amador que você mais tem dificuldade em quebrar? É a hesitação no gatilho ou a teimosia em segurar uma perda? Eu leio e respondo a cada um de vocês, porque é no reconhecimento da nossa fragilidade humana que encontramos a força para a consistência profissional. E se você decidiu que o tempo das ilusões acabou e quer aprender a pensar e agir como a elite de Wall Street, subscreva o canal e ative o sino de notificações. O mercado abrirá amanhã e eu quero que você esteja lá não como um acadêmico da análise técnica, mas como um executor implacável do seu próprio plano. A gente se vê na próxima operação.